De volta com o nosso Você Bonita, a gente já vai começar com pauta bacana, mas antes disso eu tenho que mostrar pra vocês uma visita que eu tô recebendo aqui no nosso estúdio hoje, que é a filhinha do nosso convidado, do nosso neurologista, que vocês já vão conhecer também, que é a Karina mamãe e a Luísa, que é a filhinha dele de 7 meses. Presta atenção. Deixa eu dar um beijo, um beijo. Ai, que linda, Karina. 7 meses. Já tá falando umas coisinhas? Ela tenta, né? Assim, ela tenta, é. Mulher, a língua dela. rapidinho. Ah, é. Fala ela alguma fala coisa a que língua você quer dela. falar. Você gosta do microfone? Criança adora microfone, linda. Não, agora Olha. ela não fala. Ela gosta de falar quando não pode. Não pode. Olha lá a carinha Quando não dela. pode, Gostou ela do fala, anel da ó. tia, ela gostou É. do anel. Tá olhando o anel. Dá um risinho, dá um risinho. Ai! Tá morrendo Gente, vocês de sabem que eu sono. tô num momento crianças, então eu não tinha como deixar passar este momento lindo e mostrar essa coisa mais... Olha como isso deixa a tela mais bonita. Fala a verdade, é uma bênção. Parabéns, gente. Karina. Tudo de bom pra Obrigada. vocês. Linda, adorei você. Agora eu vou ali, ó, conversar com seu pai. Tá bom? Que ele vai explicar um monte de coisa pra gente. Tá bom? Um beijo. Não vai embora, hein? Não vai embora. Fica aqui. Que é muito gostoso ter uma nenezinha linda aqui, tá? Um beijo. Obrigada, Karina. Imagina. Ai, que delícia. Agora vocês vão conhecer o pai que tá babão aqui, que é o neurologista Leandro Teles. Seja bem-vindo. Tudo bom? Prazer em recebê-lo. Que coisa, né? Coisa linda, né? Não, tá de chorar, não dá, não. Dá vontade, dá uma vontade. emoçãozinha assim, porque é uma benção. Que coisa mais maravilhosa. Bom, e como eu estou totalmente neste momento, eu não podia deixar. Ela é muito linda, sua filha. Parabéns. Obrigado. Mas agora, doutor Leandro está aqui para contar pra gente alguns probleminhas que, olha, grande parte das pessoas passam por isso todos os dias. A dor de cabeça, seja ela uma dorzinha ou uma dor intensa, ou mesmo a enxaqueca, que é um processo, eu acho que ainda muito pior dessa dorzinha, tem jeito, tem gente que tem todo dia um pouco de dor de cabeça. Por que isso acontece, doutor? Antes da gente falar dos alimentos, o que causa essa dor de cabeça? Que tem gente que parece que tem isso crônico, né? É verdade. Então, a dor de cabeça é um sintoma praticamente universal. Tá. A gente tem muitos homens, muitas mulheres que sofrem com isso de uma maneira, com uma frequência bastante alta. Tá. Então, isso é fruto da nossa genética, né? Tem pessoas que estão geneticamente predispostas. Então, a enxaqueca, por exemplo, é uma predisposição genética. Sério? E a gente tem uma vida cheia de desencadeantes, né? Então, excesso de trabalho, de estresse, falta de sono, a alimentação às vezes não tão ideal. Então, é um conjunto de desencadeadores que acometem as pessoas com uma predisposição. Então, a Certo. enxaqueca, como você falou, ela é apenas um dos tipos de dor de cabeça. É o tipo mais importante porque é aquela dor mais intensa e mais limitante. Agora, Tá. a dor mais comum é a dor tipo tensional, que é uma dor mais muscular. Essa Tá. que praticamente toda a população tem em algum momento da vida. E em que região da cabeça se concentra essa que é a mais comum? Então, para a gente diferenciar uma da outra, é assim, a cefaleia tensional, ela é uma dor de cabeça que geralmente ela é bilateral, então dos dois lados, ela é constante em aperto e geralmente a intensidade é de leve a moderada. Tá. Já a enxaqueca, para a gente reconhecer a enxaqueca, é uma dor de forte intensidade, lateralizada, ou à direita ou à esquerda. Tá de um lado só, então. Geralmente ela é lateralizada de um lado só. A característica não é constante, tipo um aperto, um boné apertado. É uma dor pulsátil. Ela pulsa igual o lateja, coração. assim. Lateja. E a enxaqueca também não é só dor. Ela vem associada de outros sintomas. Ah, é? Por exemplo, intolerância à luz. A pessoa tem dificuldade de ficar em luz muito forte. Tá. Intolerância ao barulho, ruídos fortes. Aqui ao incomoda, cheiro. parece que dói mais, assim. É uma sensação Incomoda. ruim. A pessoa fica sensível à luz, fica sensível a cheiro forte, sensível a barulho, tudo isso junto com a dor. Então, uma dor de lado, lateralizada, pulsátil mais forte, junto com esses sintomas que eu falei, associada a um pouquinho de náusea ou até vômitos em alguns momentos. A pessoa não quer se alimentar. E a dor da enxaqueca é uma dor limitante. A pessoa quer ficar num quarto escuro, quer ficar parado, ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, Tá. não consegue exercer as atividades sociais. Então, o impacto na vida das pessoas da enxaqueca é altíssimo. É né? muito alto. Agora, Você perde- acomete tanto os homens quanto as mulheres? Pega homens e mulheres, mas as mulheres são desfavorecidas. Pega Eu mais ia dizer mulheres. isso, porque eu conheço mais mulheres que reclamam aí da enxaqueca do que homens. Por quê? Para você ter uma ideia, tem 3 vezes mais mulher. Então, mulher em idade fértil, aí dos 10, 12 anos até os 50 anos, a gente tem 1/3 das mulheres nessa faixa etária sofrendo de enxaqueca. Tá. No caso dos homens, 10%. Isso, a justificativa para isso são inúmeras, né? A mulher tem um pouco mais de ansiedade, mais distúrbio de sono, mas principalmente a questão hormonal. Então, a questão hormonal
é muito importante. Falou de hormônio, não tem jeito, acaba com a gente mesmo. A mulher ela é uma montanha-russa hormonal, então nos momentos que o estrógeno cai demais ou sobe demais rapidamente, a mulher fica muito susceptível a ter crise de enxaqueca. Entendi. Inclusive na gravidez, o primeiro trimestre é um momento difícil para a mulher que tem enxaqueca. Tá. Depois no segundo e terceiro trimestre, quando o estrógeno já está um pouquinho mais regular, aí a mulher melhora. Mas isso, a mulher, quando ela tem a enxaqueca, ela tem pro resto da vida? É algo que não tem cura, uma enxaqueca? Infelizmente, a enxaqueca é uma predisposição genética. A gente não fala em cura, fala em controle. Perfeito. Se a gente tiver o controle dos desencadeantes e, eventualmente, casos selecionados, medicamentos, existem medicamentos que cortam a crise e medicamentos que previnem, que fazem a profilaxia. Por isso é fundamental você não negligenciar. Mudar os hábitos de vida, procurar um neurologista e realmente achar uma solução a longo prazo. Agora, tem uma idade mínima para essa enxaqueca ou para essa dor de cabeça forte aparecer? Crianças, é normal encontrar crianças, por exemplo, com enxaqueca? Então, criança também tem enxaqueca. Então, o pessoal acha que não tem, mas tem, mesmo pequenininha. Às vezes a enxaqueca na criança é um pouco diferente, ela é mais bilateral, às vezes não é tão pulsátil. Às vezes criança manifesta enxaqueca como dor abdominal, cólica abdominal sem causa nenhuma, e aí depois da menstruação, da primeira menstruação surge uma enxaqueca. Entendi. Então a gente chama de enxaqueca abdominal. Então, crianças têm uma taxa em torno de 6 a 8% de enxaqueca. É uma taxa alta, uma né? taxa alta. Então muita gente fica às vezes falando, não quer ir para a escola, tá fazendo corpo mole. A criança às vezes tem realmente dor de cabeça. Nesses casos é fundamental procurar um neuropediatra, que é um profissional especializado nesse tipo de sintoma. E olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho. A gente só introduziu o assunto, que esse assunto tem muita coisa para a gente conversar, né, doutora? Além de tudo, a gente vai falar dos alimentos e vamos falar também um pouco, eu acho legal até, como você citou, já que a enxaqueca comete também as crianças, imagina a preocupação desses pais quando não conseguem entender o que a criança está dizendo. Que dor é essa? Meu Deus, no abdômen, mas espera aí. O que pode ser? Será que comeu alguma coisa? E às vezes está ligado com a enxaqueca. Então, para a gente tirar aí alguns mitos, para a gente entender o que deve ser feito, se você tem que correr para o hospital, se você tem que tomar algum medicamento ou se a alimentação já é quase suficiente, eu volto para a gente falar dessas questões. Tá bom? Até daqui a pouco. Voltamos então a conversar com o Dr. Leandro. O seguinte, a gente estava falando de dores de cabeça mais intensas e ainda a enxaqueca. E você comentou também até dos casos de crianças que podem apresentar essa enxaqueca. Então agora, temos aqui na mesa, tá muito legal essa mesa, porque quando as meninas colocam esses pratos vermelhos, eu já entendo, tipo, Carol, esse é um problema. Então eu já vou logo para os alimentos que estão aqui deste lado. A alimentação pode ajudar como pode prejudicar de uma vez o estado de uma enxaqueca. É verdade. Então, esse é um dos desencadeantes, tá? Tá. Então, algumas pessoas com enxaqueca são sensíveis a alguns alimentos. Isso não acontece em todos os pacientes. Por isso a gente não faz dietas restritivas para todo mundo. Tá. É importante que a pessoa conheça, né? Então é interessante que a pessoa faça um diário de dor junto com um diário alimentar para perceber se há associação. Então aqui a gente vai citar alguns que são os mais conhecidos e que têm as moléculas mais preocupantes. Entendi. A enxaqueca, por exemplo, ela não é uma dor no cérebro, ela é uma dor no vaso. É a artéria que dói. Por isso que você tem a dor pulsátil. Entendi. A gente chama isso de cefaleia ou dor de cabeça vascular. Tá. Então, os alimentos que mudarem o calibre do vaso podem, em pessoas predispostas à enxaqueca, causar uma crise mais intensa. Então, é importante as pessoas conhecerem e se conhecerem também. Então, alimentos gordurosos, que é o que eu consigo enxergar aqui de cara, né, que os meninos... Olha, o exemplo... mortadela, o salaminho, tem um hambúrguer. O Evair, quando viu a mesa hoje, falou: nossa, a mesa tá um espetáculo. Foi até espetáculo nada. Se é vermelho é porque tem algum problema. E agora, fruta, laranja e o limão também? Interessante, né? Porque esse tipo de classe nunca tá no vermelhinho. Vermelho, Porque é rico em vitamina C, é uma alimentação saudável. No caso das frutas cítricas, para algumas pessoas pode desencadear, sim, uma enxaqueca. Então as frutas são liberadas. Agora é importante prestar atenção com laranja, limão, abacaxi, maracujá, porque as frutas cítricas mais ácidas podem realmente ter substâncias vasoativas e realmente predispor alguns pacientes a enxaqueca. Não precisa cortar da dieta, mas ficar atento. Então tem que observar mesmo, isso vai variar de paciente para paciente. Vai variar. Tá. Duas coisas, você
perceba que se teve dor e associar ao alimento. E depois, se tem algum alimento suspeito, o que você faz? Tira da dieta só aquele alimento e observa se a dor responde. Entendi. Então é importante você só tirar aquilo que realmente, no seu caso, estiver fazendo mal. Aqui um exemplo outro é o queijo. Esse queijo amarelo, ele é rico numa substância chamada tiramina. A tiramina é uma das aminas que podem predispor as pessoas a enxaqueca. Então o queijo amarelo é aquele queijo mais gorduroso. Preferir, no caso, um queijo magro. Frescal, ricota, requeijão. Então o queijo muito amarelo, o queijo duro, né? O queijo envelhecido, como o nosso exemplo aqui, ele realmente pode predispor. No então caso e ele também tem mais gordura. Também é rico em gordura. A gordura faz mal porque ela predispõe a moléculas pró-inflamatórias. Então a gordura ruim, a gordura saturada, ela faz mal porque ela predispõe à inflamação. Entendi. E na enxaqueca a gente tem aumento dos vasos, inflamação desses vasos, por isso que a dor é tão demorada às vezes, né? É isso que eu ia te falar. Quando uma pessoa começa a sentir, ter a crise, né, da enxaqueca, começa a sentir latejando, apaga tudo, fica no quarto e pensa, ai meu Deus, só daqui 3, 4 horas isso vai passar. Tem uma maneira de isso passar mais rapidamente, que não seja só com o uso de remédios? Se você deixar a dor de cabeça prosseguir sem fazer nada, ela vai durar de 4 a 72 horas. Uau! Esse é o tempo médio da enxaqueca, 4 a 72 horas. Para alguns pacientes pode passar disso. Então, você tem que intervir. Medicamento, o seu médico vai orientar. Agora, fora do medicamento, medidas comportamentais. Repouso, porque ela piora a quantidade física. O escuro, lugares com pouco cheiro. Você pode usar medidas térmicas. Então, você pode usar, por exemplo, o frio. Aqui a gente tem até um exemplo de uma coisa que eu coloquei, a batata, né? A batata. Que é uma lenda relacionada à batata, que se você cortar rodelas de batata e colocar nos olhos, a enxaqueca vai embora. Isso é verdade pela questão térmica da batata. Podia ser o batata, o pepino, qualquer coisa que tivesse geladinha. E a batata tem essa característica, acho que pelo tamanho, por ela manter o friozinho por mais tempo, mas pode ser uma bolsa de gelo, por exemplo, é um método térmico. Entendi. A acupuntura é um método natural que pode ajudar, um banho pode ajudar no relaxamento, melhorar da enxaqueca. E, caso a caso, os medicamentos, né? Então nós vamos fazer o seguinte, existem vários métodos aí, a gente vai falar sobre eles, vamos falar dos alimentos bons daqui a pouquinho, porque Dr. Leandro Teles, que é neurologista, volta. Então, se você tiver perguntas, vai mandando para o Twitter, @carol_minhoto. Todas elas serão ditas e faladas aqui no ar, daqui a pouquinho, na nossa segunda parte do programa, que é depois do horário político. A gente vai retomar tudo isso e eu já vi que aqui tem um vinhozinho, né? Vamos falar sobre o vinhozinho também, bebida alcoólica, o cafezinho que tá ali. Ixi, tem muita coisa bacana. Te agradeço por esse primeiro momento. Daqui a pouquinho a gente volta pra gente tirar todas as dúvidas. Perfeito. Obrigada. Até daqui a pouco e parabéns mais uma vez pela filha linda. Obrigado. Até daqui a pouco, Até daqui a doutor. pouco. Vocês viram isso? Vocês prestaram atenção numa coisa que ele falou importantíssima? Eu prestei. Foi o seguinte, ele disse que é um processo inflamatório a enxaqueca, ou seja, além dessa dor, inflama, por isso que sente assim, ó, uma sensação que tá latejando tudo. Mas espera aí, se você cuidar das inflamações do seu corpo, do seu organismo, pode ter certeza que a enxaqueca